Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista, Fato do Dia. Começando aqui o nosso especial de virada de ano. Como é que você foi de Natal? Como é que foi com a família? Espero que tenha ido tudo bem. No Narrativas Antagonista, a gente vai ter até a metade da semana que vem uma retrospectiva diferente, dividida por assuntos. Cada dia um assunto mais provocador do que o outro, para a gente lembrar o que foi acontecendo durante o ano. Eu vou abrir com o ano da reviravolta no bolsonarismo. E por que reviravolta? Porque em 2022 o bolsonarismo estava no poder. E em 2023 é o ano em que o bolsonarismo sai do poder. E a gente foi acompanhando tudo que foi acontecendo no Narrativas Antagonistas. Se você já é fã do Narrativas, deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo com alguém. É capaz de aqui ter vídeo que você não viu ainda, porque vira e mexe o pessoal me pede vídeo, que já tem um vídeo aqui. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você vai maratonar comigo aqui até o final. Como é que funciona o Narrativas Antagonista? Eu te trago os fatos, a narrativa da direita, a narrativa da esquerda e a minha opinião. E nessa retrospectiva de final de ano, a gente vai juntar vários programas que foram feitos dessa forma para você maratonar aqui. Bom, para a gente começar, é claro que eu tenho que trazer aqui 21 de agosto de 2023 a minha estreia, ou melhor, reestreia no Antagonista. É claro que eu não podia perder a piada e o trocadilho. Bolsonaro preso amanhã? Quem sabe do que eu tô falando e qual é a piada, só comenta aqui embaixo, para quem é novato aqui não ficar de fora da discussão. Mas vamos lá, Narrativas Antagonistas de 21 de agosto. Na última sexta-feira, quando foi receber o título de cidadão goiano, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez o seguinte discurso. Sei dos riscos que corro em solo brasileiro, mas não podemos ceder, porque a luta por democracia, a luta por liberdade, nossa querida imprensa, liberdade de expressão, vocês nunca viram da minha parte qualquer proposta, qualquer discurso para censurar. Ele não usou a palavra prisão. Mas o filho dele, Carlos Bolsonaro, usou nessa postagem aqui na internet, pedindo para as pessoas pararem de falar em prisão. Isso é o que se segue a uma semana que foi conturbadíssima, é tanta notícia que talvez você tenha se perdido. Vamos ali pouco a pouco. O advogado de Jair Bolsonaro, Vassef, primeiramente no comecinho da semana, na terça-feira, tinha dito que ele recomprou um Rolex que estava naquela confusão toda das joias. Em seguida, houve uma busca e apreensão. Ele estava num restaurante em São Paulo, a Polícia Federal foi lá, pegou os celulares dele e isso aconteceu. Não teve nenhum respiro. Logo em seguida, o hacker da Vaza Jato, o Walter Delgatti, vai depor a CPI dos atos do 8 de janeiro. Nessa CPI, ele fala uma coisa que já era sabida, aliás, ele perdeu um advogado no ano passado por causa disso, o advogado dele deixou o caso, que ele havia se encontrado com Jair Bolsonaro, oficialmente, que foi recebido pelo presidente da República. O que não se sabia era o teor exato da conversa e ele fez um depoimento na CPI falando muitas coisas. Ele não apresentou nenhuma prova de nada que ele disse, mas disse que se encontrou com o Bolsonaro, que pediram para ele hackear as urnas eletrônicas,
que houve conversas no Ministério da Defesa e acabou sendo chamado no dia seguinte para um depoimento na Polícia Federal. A Polícia Federal é quem vai se encarregar de ir atrás das provas que corroborem ou não o que foi dito pelo hacker. Na noite da quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes concedeu um pedido da Polícia Federal para quebra dos sigilos de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Na sexta-feira de manhã, saíram os pedidos de prisão de toda a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, que é acusada de não só ter se furtado ao trabalho que deveria no 8 de janeiro, mas também de ter trabalhado para que aquela situação acontecesse. E no meio disso tudo, esse furacão Mauro Cid. Primeiro sai uma capa da Veja com o título A Confissão e a foto do ajudante de ordens do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Era, na realidade, uma entrevista não dele, mas do advogado dele, César Bittencourt, dizendo que ele confessaria tudo, inclusive a questão das joias. Em seguida, esse mesmo advogado dá uma entrevista ao Estadão, dizendo que ele não falou nada sobre joias, que a revista Veja estava mentindo. Em seguida, a revista Veja solta a gravação em que ele falou sobre as joias. E aí, o advogado César Bittencourt acaba dando uma entrevista falando, eu posso dar 20, 30 versões. Ele diz que a versão oficial é só aquela que ele vai colocar no processo. Não é isso, versão oficial não é o que ele fala para a imprensa. Enquanto isso, Jair Bolsonaro diz que não mandou ninguém vender nada. E disse também que se for flagrado em algo, ele ficará à disposição da justiça. E é assim, olha, nessa sequência de fatos que nós começamos essa semana. Em quem será que vocês votaram nessa estreia do Narrativas Antagonistas? Vamos ver! Vamos agora botar a minha camisa canarinho da seleção brasileira para a versão da direita sobre esses fatos. O sistema está reagindo contra Jair Bolsonaro, que é o primeiro presidente que teve a coragem de peitar o establishment. Estamos vendo que todas as instituições e regras estão sendo atropeladas porque esse pessoal não vai descansar enquanto não botar Jair Bolsonaro atrás das grades. Já o tornaram inelegível num processo altamente duvidoso, num processo envolvendo aquela reunião com os embaixadores, de uma forma super apressada. E agora o que a gente vê é a ânsia, o atropelo, para ver se para esse homem, se coloca ele atrás das grades. E estão recorrendo a tudo, né? Nós vimos na CPI um bandido, esse hacker é um bandido, loroteiro, contando mentira do início ao fim, não levou uma prova, já fez isso outras vezes, e a mídia nacional repercute como se tudo o que ele estivesse falando fosse verdade. E nós vemos aqui o atropelo das instituições e a perseguição nessa questão da quebra de sigilo de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Qual é a justificativa? A questão do Frederic Vassef, do advogado de Jair Bolsonaro, aquela coisa de pegar todos os celulares dele, qual é que é a justificativa disso, a não ser uma perseguição implacável, uma tentativa de pegar esses celulares numa phishing expedition e tirar o que tiver de lá de dentro para prender o Bolsonaro e inviabilizar o bolsonarismo ou inviabilizar qualquer tipo de reorganização da direita brasileira. E vemos aí também
operações altamente duvidosas, como essa que a gente teve na Polícia do Distrito Federal, a Polícia Militar teve a sua cúpula presa. Uma coisa é a pena de prisão, a outra é o arresto de bens. Estão fazendo deles punições exemplares, congelaram os bens, todos os bens, conta bancária, criptomoeda, imóveis, carros, ou seja, para já deixar avisado que quem não se agachar para o sistema, não é só ele que paga, é a família também. Isso está acontecendo, vocês vejam com o Mauro Cid. A pressão que ele deve estar sofrendo, porque ele quer, obviamente, proteger o pai dele, o general Mauro Cid. A pressão que ele deve estar sofrendo para entregar Bolsonaro e só assim se ver livre de uma pena arbitrária que ele está sofrendo. Mas, por outro lado, Bolsonaro não se abala. Vimos que ele não se abala, ele continua com o povo, ele já fez ali uma filmagem, uma live em Abadiânia com o povo, num lugar simples como ele é. Depois nós vimos ele lá em Goiás recebendo uma medalha de cidadão do estado de Goiás e deixando muito claro que ele não vai desistir. É isso que ele disse, ele sabe o risco que ele corre, mas ele não vai abandonar o Brasil. Bom, eu vou botar o meu boné do MST, que é um dos maiores símbolos de luxo da classe média alta brasileira, e vou aqui a versão da esquerda. O que mais falta para prender Jair Bolsonaro? Aliás, já deviam pelo menos esse passaporte ter confiscado, porque ele é fujão. Ele já fugiu para nem ter de passar a faixa. Ele vai fugir de novo. E ele merecia estar na cadeia, porque nós estamos falando de crimes gravíssimos. Não estou nem falando das joias. Essa prisão dos policiais escancarou um esquema golpista, um esquema para derrubar a República. Não é possível que Jair Bolsonaro, diante de tudo o que nós vimos, ainda esteja solto. E existem pessoas que falam que não há provas no processo, devido ao processo legal. Tem uma coisa da qual pouco se fala e que merece muito ser falada, não sei se você já ouviu, o paradoxo da tolerância de Karl Popper. Esse filósofo dizia que se você for tolerante com os intolerantes, logo não haverá mais tolerância. É preciso traçar essa linha. E Bolsonaro extrapolou todos os limites do golpismo, do atentado contra a democracia, do atentado contra as nossas instituições. E nós tivemos isso exposto essa semana por um herói nacional, que é o senhor Walter Delgatti Neto, que muita gente chama pejorativamente de hacker, mas ele é o homem que expôs toda a sujeirada, que era uma espécie de golpe, por trás da Lava Jato, e agora trouxe aí as entranhas do bolsonarismo para a mídia nacional. Agora sim, nós sabemos tudo o que estava acontecendo ali. Nós vamos ter ainda muita informação do celular de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro, do celular do advogado deles, o Vacef, e se nem com isso prenderem, aí, olha, aí eu já não estou entendendo mais nada. Enquanto isso, a gente tem aí o tic-tac, tic-tac, tic-tac do Mauro Cid, né? Rolo estranho, falou que ia delatar, depois desfalou. Eu espero que ele dê com a língua nos dentes sim e que revele todo esse esquema podre que havia ali, não só para acabar com o Estado democrático de direito, mas também para se aproveitar do que é patrimônio público. Mas dizem por aí que a coisa já está num nível em que a delação dele, nesse ponto, tanto faz. Bolsonaro preso amanhã, por mim era hoje. Deixando uma pitada da minha opinião. A gente vê sim um esforço para prender Jair Bolsonaro.
Não é novidade, nós já vimos anos atrás um esforço para prender Lula. Estão indo atrás de provas agora. E Bolsonaro realmente tem envolvimento com essa questão das joias, que, né, não tem como dizer que não. A minha pergunta, que eu tento responder na coluna é: essa ideia de prender Bolsonaro para acabar com o bolsonarismo tem alguma chance de funcionar? Quando prenderam Lula, imaginava-se que ele estava acabado. Imaginava-se que o PT jamais se reergueria. Quem que é nosso presidente da República mesmo? O que fazer nesses casos? Vai lá na minha coluna para a gente discutir junto. Um mês depois disso, no dia 21 de setembro, a gente tem aí algo que ainda não havia acontecido, que é uma informação oficial do que seria a delação premiada de Mauro Cid, homem de confiança de Jair Bolsonaro. Isso não foi homologado até hoje, mas na época ele disse que teria havido uma reunião para se dar um golpe de Estado. Vamos relembrar direitinho essa história? Delação de Mauro Cid, ele teria dito nessa delação, e eu digo teria dito por quê? Porque isso saiu no UOL e saiu no jornal O Globo. Alguém viu a delação? Não, ninguém viu. Que delação é essa? Essa é uma delação negociada com a Polícia Federal e a defesa do Mauro Cid. E ela existe, não é uma coisa assim virtual, vai delatar, disse isso, disse para a revista, não. É uma delação mesmo que foi homologada pelo ministro Alexandre de Moraes no último dia 9 de setembro. A Procuradoria-Geral da República está contestando essa delação, mas ela está contestando o quê? O que o cara falou, que se podia falar? Não. O que a Procuradoria-Geral da República está contestando é o seguinte: ela diz que só o Ministério Público pode firmar esse tipo de coisa, essa colaboração premiada, delação premiada. E que a Polícia Federal sozinha não poderia. E este foi o caso, foi a Polícia Federal sozinha que fez, mas o Supremo disse que ok. Então, em tese, isso está válido, tá? Em tese não, isso está válido. E em tese continuará válido, não se volta atrás. Mas o documento em si, ele não foi tornado público. Por quê? Porque precisa investigar se aquelas informações dadas ali, elas têm veracidade. Uma delação, ela só vale para cima, que essa era a grande questão do Mauro Cid. Quem que ele vai delatar para cima? É só o Bolsonaro. E por que a delação é só para cima? Porque senão você pega um CEO de uma empresa corrupta, ele faz a delação e delata até o motoboy. Entende? Tem que ser para cima. E tem que ser coisa que a polícia não chegaria naquilo sozinha também, porque senão vai aliviar a pena do cara se a polícia já tem as provas? Não vai. Então, essa nova versão explica o porquê de aceitarem a delação do Mauro Cid, porque ele implica aí não o Bolsonaro, mas o comandante da Marinha, que é para cima dele. Entendem? E com uma coisa que ninguém poderia saber, porque seriam 2 reuniões das quais ele participou. Então, qual é a história da delação que sai no jornal O Globo, sem dizer quem são as fontes, apenas dizendo que isso caiu como uma bomba no meio militar? Já no UOL, se diz que as fontes são 2 pessoas que estiveram presentes no momento da delação, mas não se diz quem são essas pessoas. O papel da delação mesmo, uma gravação, ninguém viu, tá? Então, estamos saindo a partir daqui. Mas as informações que saem nos 2 jornais, elas são muito iguais, muito coincidentes. E quais são elas? De que o assessor de assuntos especiais, não sei o que, da Presidência da República, o Felipe Martins, vocês podem procurar o Felipe Martins aqui no Antagonista, tem muitas reportagens feitas pelo Antagonista sobre ele. Ele é uma pessoa que liderava essa campanha suja
de robô de internet contra quem criticava o Bolsonaro. Ele fez isso contra diversas pessoas, até eu entrei na dança. Danilo Gentili foi um caso que ficou muito famoso. Ele fazia essas perseguições e é uma pessoa de baixíssimo nível. Isso não é opinião minha, vocês confiram que está na rede. E ele teve muito apoio no início do bolsonarismo, se achava ele um gênio, porque era aquela coisa de luta contra o PT. Este Felipe Martins, que é uma pessoa que nunca tinha tido um trabalho na vida, ele desembarca no governo Bolsonaro como se fosse um grande gênio, começa a fazer isso e aí, nessa história, ele volta aos holofotes com essa participação, que ele teria proposto um golpe de Estado, teria apresentado um documento ao presidente da República. Mauro Cid diz que presenciou isso e que teve até uma reunião em que tinha um advogado constitucionalista e um padre. E aí é que entra a história que começa a ficar problemática. Nessa reunião, o comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier, teria concordado com a ideia de dar um golpe de Estado. Ou seja, impedir que você tivesse ali a tomada de posse do próximo presidente. Mas o pessoal do Exército falou que não ia entrar nessa loucura. Agora, quais são os próximos passos? A Polícia Federal está fazendo investigações para tentar corroborar essa versão ou não, para tentar ver se é verdade o que o Mauro Cid disse. Inclusive, estão tentando ver se aquela tal história da minuta do golpe que estava na casa do Anderson Torres é verídica ou não. O Mauro Cid ficou preso 4 meses sem um indiciamento formal por causa da história da falsificação dos cartões de vacinação da família Bolsonaro. Ele fez essa delação premiada e no dia seguinte foi solto. E agora isso está aí na praça, uma bomba de que realmente Bolsonaro teria tentado armar um golpe de Estado que só não aconteceu porque o exército brasileiro não quis. E agora vamos às narrativas. Você quer ver primeiro a da direita ou da esquerda? Qual que será que vem hoje? O Mauro Cid está sendo forçado a dizer coisa que não aconteceu para ser solto. A gente já conhece esse joguinho. E esse governo do PT é sujo. Tem o braço do Flávio Dino para isso. E o Brasil, vocês sabem, o Brasil não tem mais justiça. O Brasil não tem mais judiciário. O STF é um puxadinho do PT, fazendo tudo o que interessa para o Lula e tudo que pode prejudicar a direita brasileira. E nesse caso ficou claro. Por quê? Levaram o Mauro Cid preso, ajudante de ordens do presidente Bolsonaro. Com que acusação? Com que indiciamento? Nada. Vieram com a história do cartão de vacinação, que isso, que aquilo, mas lá, para indiciar mesmo, nada. E fica pressionando, e fica pressionando, e fica pressionando. Se não entregar o Bolsonaro, não sai. Se não entregar o Bolsonaro, não sai. Mas ele é um homem do exército, ele é um homem honrado. Ele não ia entregar o presidente que não fez nada. Mas, 4 meses na cadeia, vai saber pelo que ele passou. Inventou essa história completamente maluca de tentativa de golpe de Estado, que ninguém tem como saber se é verdade ou se é mentira, porque só ele lá que estava na sala, parece que ele, o Felipe Martins, um padre, um constitucionalista, o pessoal do Exército, esse pessoal é o quê? Um vai dizer que sim, o outro vai dizer que não, fica o dito pelo não dito, e a gente vê todo esse esforço para tentar acabar com o bolsonarismo, mas, sobretudo, com essa movimentação popular anti-establishment. Vocês lembram, na época da Lava Jato, aquela gravação do Romero Jucá, vai com o Supremo, com tudo. A hora que entrou o Bolsonaro, desmontando o esquema do establishment político, desmontando o esquema desses empresários corruptos e fazendo o Brasil voltar a ser patriota, que o Brasil tinha perdido isso, a hora que entra o Bolsonaro com esses valores, eles querem implodir. E é isso que a gente está vendo. Estão fazendo o Mauro Cid contar coisa que não aconteceu, se é que ele contou, que ninguém viu essa delação. A imprensa toda fazendo um diz que me disse, é isso. O circo está armado. Não tem mais justiça, né? Isso aqui já virou uma Venezuela. Agora ficou claro que a gente estava sempre certo, alertando sobre os perigos do fascismo no Brasil. Fascismo que começa com a Lava Jato, porque a Lava Jato é a semente do fascismo.
A Lava Jato veio fazendo processos ilegais e acostumando o povo à ilegalidade. Até que chega lá o genocida, né? Com toda aquela escória dele, com todos esses apoiadores que agora estão se fazendo de idiota, esse pessoal do gabinete do ódio, eles queriam dar um golpe de Estado mesmo. Eles queriam dar um golpe de Estado e agora está claro. A delação do Mauro Cid está aí. O Mauro Cid é do Exército, um tenente-coronel do Exército. Não tem por que mentir, né? E ele estava lá no meio. Tomara que tenha aprendido alguma coisa, tenha se arrependido para não andar mais com ratos, para não andar mais com essa escória. E é essa escória que queria transformar isso aqui numa ditadura. O golpe de Estado quase aconteceu. E você vê os bolsonaristas enrustidos, né, por aí. Esse pessoal que fica falando mal do Lula. O pessoal achou defeito até no discurso do Lula na ONU. Pessoal que critica a Janja. Pessoal que diz que o Lula não precisa de avião. Agora vieram com essa picuinha de Lula gasta no cartão corporativo. É o quê? É tudo gente dessa curriola de golpista. E agora ficou muito claro o que eles queriam. E agora fica muito claro que nunca houve excessos, como diz essa curriola de bolsonarista enrustido, por parte do Supremo Tribunal Federal. Fica claro que a gente precisa da lei das fake news. Fica claro que a ação do Flávio Dino tem sido fundamental. Porque se essa corja de ratos não for extirpada, não for esmagada, nós não conseguiremos ter uma democracia no Brasil. Depois do 8 de janeiro ficou claríssimo. Essa gente está pegando pena que os fascistinhas estão dizendo que é alta. Eu acho que devia ser perpétua, se não pena de morte. Desculpa até falar assim, porque eu sou contra a pena de morte. Mas, enfim, é isso que a gente está vendo. Quase houve um golpe de Estado. Nós escapamos por pouco. E o que importa é a democracia permanece inabalada. Quero saber também a sua opinião, hein? As narrativas a gente já sabe quais são, mas eu sei que você tem uma opinião qualificada e você vai deixar aqui para mim nos comentários. Não esquece de compartilhar esse vídeo com gente que você sabe que é inteligente, que quer debater política em alto nível. Vamos agora ao que eu penso sobre essa delação do Mauro Cid. O que eu penso é que a gente está tendo um vazamento a conta-gotas para que seja justificada uma ação política onde as provas parecem muito escassas. Ao mesmo tempo, essa cúpula que o Mauro Cid mostra é aquela cúpula que tem tudo para dar errado. Não tem como você montar um governo com gente de baixíssimo nível, como o senhor Felipe Martins, que não tem nenhuma experiência, não é nem na máquina pública, com gente que corre de carteira de trabalho, que vive de xingar a mulher com coisa de baixo nível na internet. Não tem como você montar isso e dar certo. Eu sei que muita gente apoiou esse tipo de esgoto moral dentro do bolsonarismo. Por quê? Porque falava, nós temos que combater o PT na mesma moeda, porque o PT tinha os MAVs. Se a gente não tiver algo na mesma moeda, a gente vai ficar para trás. Só que você não se limpa com carvão, você não se limpa com lama, você não se limpa no esterco. Quando você vê uma coisa suja, não adianta você se jogar nela achando que você vai vencer ela, você vai ficar mais sujo. E esse é o resumo da ópera do que aconteceu ali. Isso que o Mauro Cid, segundo os jornais, disse, não é uma coisa que ninguém vai estranhar. Porque nós estamos falando de uma persona que era, vamos dizer, de ideias muito malucas, que não aportou nada de positivo para o governo. O governo Bolsonaro é um governo que tinha a faca e o queijo na mão para que o Brasil tivesse, vamos dizer, uma história política diferente. Ele veio com muito apoio. Ele chega com muito apoio popular e com muito apoio para romper com o establishment. E ele faz o quê? Ele enfia o PT de volta no poder. Então, aquilo que foi montado ali, não tinha como dar certo porque não tinha como construir. Outra coisa é a situação que a gente tem, a delação do Mauro Cid agora. Me parece que ela está sendo vazada a conta-gotas.
isso que ele conta de uma reunião desse cara aí, que era um lamaçal de internet, parece aquele comportamento de Chan. Dá um Google aí pra você ver o que é Chan. Aquele nível de 5ª categoria, a gente espera mesmo que vai fazer o negócio, presidente, vamos dar um golpe de Estado. Aí junta um padre com um constitucionalista e não sei... Parece verossímil. E realmente pode ter acontecido. Na delação do Mauro Cid, essa parte da proposta não é a mais importante. A mais importante é quem consente. Porque aí ele enrola não só o Bolsonaro, mas o comandante da Marinha também. E isso nas Forças Armadas é uma coisa que, assim, agora ser publicado, sendo isso verdade, ele cai como uma bomba. Mas já deve ter sido algo que foi enfrentado ali. Essa delação do Mauro Cid me parece que vai vir esse pedaço agora, depois vai vir outro pedaço, depois vai vir outro pedaço, depois vai vir outro pedaço. Ela me lembra muito a delação do Palocci, que no fim não deu em nada. Essa nós não sabemos se vai dar ou não, porque as coisas que vêm são coisas que ele não gravou essa reunião. Você vai precisar de uma prova testemunhal. Me parece que isso serve para, como a gente já viu em outros carnavais, contar uma história que justifique, num momento mais lá para frente, medidas contra Jair Bolsonaro e o bolsonarismo. Inclusive isso de trazer à tona o que tinha de mais baixo nível, de maior serviço de inutilidade pública dentro do governo Bolsonaro, que era esses malucos de internet que ele levou lá para dentro, sabe Deus para fazer o quê? Que não fizeram nada, né? A não ser ganhar salário do governo. Mas, enfim, trazer isso à tona vai ressuscitando memórias de muita gente que também é contra o PT. E aí as pessoas lembram do que passaram, as pessoas estão na opinião pública, lembram do que passaram na mão dessa escória que o Bolsonaro colocou no governo e começam a falar, não, essa aí deve ser verdade. Então, eu vejo muito este movimento muito político. A grande questão é, na hora de julgar, vai ter prova, ou vai ser mais um julgamento que ele acontece, mas para os apoiadores do Bolsonaro, ele continuará sempre sendo visto como um julgamento político e injusto. Isso é o que nos revelarão as cenas dos próximos capítulos. A minha opinião é, eu tô louca para ver essa delação e para descobrir qual é a do vazamento a conta-gotas. É muito prejudicial para o bolsonarismo, mas o que a gente está vendo é mais um movimento de imagem e menos um movimento de investigação. A ver no que isso vai dar lá na frente. Talvez o que mais tenha marcado o bolsonarismo, não sei se entre os políticos, mas seguramente entre a militância, é a questão do 8 de janeiro e dos réus do 8 de janeiro e do julgamento que eles estão tendo no Supremo Tribunal Federal. Muita gente começou a se meter nessa discussão de uma forma tardia, porque a gente está falando de 8 de janeiro. Vamos aqui relembrar o Narrativas Antagonistas sobre esse julgamento no STF no dia 14 de setembro. Vamos então ao que tem de fato desse julgamento que está acontecendo no STF. Quem está sendo julgado é um réu, o Aécio. Não seja leviana. O Aécio Pereira mora em Diadema, foi para Brasília de ônibus para participar da manifestação. Ele trabalhou durante mais de 20 anos na Sabesp aqui em São Paulo, está desempregado, ficou no acampamento lá no quartel do Exército e tem uma comprovação de que ele doou R$380 àquela movimentação toda. Ele está sendo julgado pelo quê? São 5 crimes diferentes, tá? Associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com substância inflamável
contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. São crimes que não fazem parte, né, do nosso vocabulário do dia a dia. São crimes que talvez você nunca tenha ouvido falar antes. E esse julgamento ele está sendo no Supremo Tribunal Federal, por quê? Existe aí uma explicação do Supremo Tribunal Federal que, como houve um atentado à corte, aos três poderes, à democracia em si, esse julgamento está sendo feito lá. Há uma divergência entre juristas, porque quem decide o que vai a julgamento no Supremo Tribunal Federal é a Constituição Federal no seu artigo 102. E o que é julgado no STF? Eu vou ler do artigo, tá? Ação direta de inconstitucionalidade. Nas infrações penais comuns, ele julga se for presidente da República, vice-presidente, membros do Congresso, ministros do STF e procurador-geral da República. Nas infrações comuns e nos crimes de responsabilidade, ele julga ministros de Estado, comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, e ressalvados alguns tipos de crime, também membros dos tribunais superiores, tribunais de contas da União e chefes de missão diplomática. Também julga habeas corpus, aí quando habeas corpus é em favor de esse pessoal todo importantão. Julga também litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, Distrito Federal ou território. As causas e os conflitos entre a União e os Estados, União e Distrito Federal ou entre uns e outros. Extradição solicitada por Estado estrangeiro e um habeas corpus quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou paciente for autoridade ou funcionário com atos diretamente submetidos a tribunais superiores. Onde encaixa nisso o pessoal lá do 8 de janeiro? Essa é uma questão. E a outra questão é como você individualiza as condutas, que é algo que no direito penal sempre se requer, mesmo quando é uma multidão, uma passeata. Agora, no julgamento, foi dito que eles estavam em estado de turba, estado de multidão, e que, por isso, não precisaria individualizar as condutas, o que é uma coisa meio nova. É um julgamento que ele está conturbado. O advogado do réu já começou fazendo algo que você não vê em julgamento, que é já afrontar os juízes, dizer que eles são as pessoas mais odiadas do país. Eu quero dizer com muita tristeza, mas eu tenho que dizer a Vossa Excelências, porque eu não sou homem de falar e depois dizer que não disse, que não é aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente. Além disso, o julgamento teve conflito entre dois ministros que, na verdade, votaram de forma até semelhante, tá? Até semelhante, não é tão díspare assim a forma como eles votaram. Mas os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça já bateram boca no julgamento. Com todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça que sucedeu Vossa Excelência fugiu para os Estados Unidos, fugiu... Eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi preso. E agora Vossa Excelência, Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó, Vossa Excelência. Bom, estes são os fatos. E agora vamos às narrativas. De direita e de esquerda, para você se divertir aqui,
Para você ver o pessoal repetindo isso, feito papagaio na internet, se sentindo o bichão, achando que entendeu alguma coisa que está opinando, quando na verdade está sendo manipulado. Vem aqui comigo para a gente se divertir e para você fazer um filtro para depois ter a sua opinião. Vamos lá? Quem será que vem primeiro hoje? Se não fosse o STF, o fascista que estava na presidência da República teria conseguido o que ele queria, que era implementar a ditadura deles aqui no Brasil por meio de golpe de Estado e desse bando de golpista maluco que ficou aí na frente de quartel e fazendo cocô em cima da mesa do STF. Aí, assim, é tigrão na hora de fazer, é tchutchuca na hora de enfrentar o Xandão. Tá muito certo, Alexandre de Moraes. Olha, eu acho prisão perpétua pouco para essa gente que quis demolir a democracia. E a gente vê muito do fascismo oculto, do bolsonarismo oculto, de pessoas que ousam questionar esse julgamento, né? Ousam questionar. Já vi questionamentos de assim, por que está sendo julgado no STF? É óbvio, porque não é apenas um julgamento. Ali está a decisão de manter ou não a democracia. A democracia está inabalada porque tivemos pessoas de coragem para agir nessa hora. Agora fica tudo chorando aí, os gado do Bolsonaro, tudo chorando. Na hora de dar golpe de Estado, vocês estavam rindo. Aí agora está tudo se fazendo de vítima. Eu acho é pouco. E aí vão falar, tem que determinar o que cada um fez. É coisa que esses advogados inventam para fingir que não era golpe de Estado, que não era isso que eles estavam querendo, que eles estavam só se manifestando. Nós vimos o que aconteceu. Precisa ser muito gado para achar que aquilo não ia resultar num golpe de Estado. Quem vem tentar questionar é tudo fascista. É tudo fascista. E agora, essa gente está tendo o que merece. Foi plantado lá atrás, com o lavajatismo. Plantou a sementinha do fascismo para pôr o Lula na cadeia e ele não poder ganhar as eleições democraticamente. Mas a democracia sempre se impõe. E o Lula ganhou agora. E o STF está sendo o guardião da democracia, botando essa gente na cadeia pelo maior tempo possível. Não passarão, não esqueceremos, sem anistia. Pelo desespero, a gente já vê que estão tentando reescrever a história, né? Os heróis do 8 de janeiro foram as últimas pessoas a ter coragem de se manifestar nesse país. A pena que Alexandre de Moraes, o Xandão, está dando para uma pessoa que não ia nunca conseguir dar um golpe de Estado, verdade seja dita, um senhor simples, de Diadema, periferia de São Paulo, a pena que ele está dando é muito maior do que a pena de todo mundo do mensalão. E é muito engraçado, né? Porque ao mesmo tempo eles vão lá e descondenam a Odebrecht inteira. E descondenam por quê? Porque não tinha um pedido formal do Ministério da Justiça do acordo de leniência. Só que era mentira do Flávio Dino. Tinha um pedido. Então descondenou com base em confusão deles mesmos. Esse povo não. Dilapidar a Petrobras, ok. O pessoal do 8 de janeiro que estava protestando, alguns se excederam, que paguem por isso. Agora, dizer que era golpe de Estado é demais. E assim, cadê as imagens, hein, Flávio Dino? As imagens do 8 de janeiro. Porque é muito suspeito. Vai lá e julga o pessoal. Como é que entrou lá sem uma bala? Sem um tanque? Como é que fez isso? Se não participou ninguém, o governo atual estava fazendo tudo certo e mesmo assim Dona Odete de Uberaba se juntou com seu Agenor e iam tomar a República. Eles estavam fazendo tudo certo. O Gabinete de Segurança Institucional lá do G. Dias estava tudo ok. Não tem nenhuma participação do governo para facilitar, porque aí quebrava tudo e instituía aqui a Venezuela que eles querem instituir. Calando as pessoas e dando punição exemplar para ninguém mais ir para a rua. É um julgamento político, né, gente?
É diante disso que nós estamos? Vamos lá, segue com o baile. É a democracia, né? Agora faz o L, faz cartinha da democracia, que o amor venceu, não é isso? Qual é a minha opinião? Depois de todas essas opiniões, narrativas que você vê sendo repetidas por aí o dia inteiro, as pessoas falando isso, se levando a sério. Agora é bom que tenha narrativas que você vem aqui todo dia para ver isso e rachar o bico depois, quando a pessoa vem com essa argumentação para cima de você. Qual é a minha opinião sobre esse julgamento? A minha opinião é que o povo não vai entender o que está acontecendo ali. Nem quem é a favor, nem quem é contra. O povo brasileiro já ignorou os fatos e está projetando sobre esse julgamento os seus próprios sentimentos com relação aos políticos. E o julgamento em si está ficando em segundo lugar. É ruim para o Supremo por quê? Porque o povo começa a colocar essa carga emocional política sobre o Supremo, que fica cada vez mais colado em política, o que é muito ruim para a instituição Poder Judiciário inteira. E o que acontece ali, que eu vejo, é uma tentativa de institucionalmente resolver uma fratura social. Tem aqui, eu vou ler uma frase que eu estava lendo ontem, do juiz que foi de lá de Nova York, já falecido, Learned Hand. Vou pôr o meu óculos. A liberdade está no coração de homens e mulheres. Quando morre ali, nenhuma constituição, nenhuma lei, nenhum tribunal pode salvá-la. Nenhuma constituição, nenhuma lei, nenhum tribunal pode fazer muito para ajudá-la. E aí, pensando nisso de liberdade, a liberdade, o protesto político, a manifestação política, são coisas que não têm nenhuma importância no Brasil de hoje. Nenhuma importância para o cidadão. São conceitos que o cidadão usa no embate político sem valorizar os conceitos. Por quê? Primeiro, porque pouquíssimas pessoas têm vida pública. Quem tem vida pública, eu tenho vida pública, o meu ganha-pão depende da liberdade. Da maioria das pessoas, não. A maioria das pessoas vive muito bem o seu dia a dia, sai para trabalhar, faz suas coisas, toca a sua vida, sem tocar nessa esfera da liberdade de expressão, não toca no dia a dia. Vai ser uma vez ou outra, aí fica incômodo, não vou mais meter. E na esfera do debate público, tem muita gente que eu digo que é bom não ter espinha dorsal porque o contorcionismo fica mais fácil. Tem muita gente que se acomoda a qualquer tipo de autoritarismo, de tirania. É feito biruta de aeroporto, a pessoa já muda o discurso. Então, para a grande maioria, você ter a liberdade não é importante. E nesse momento, o que é importante para o Brasil? É conseguir que alguém puna os seus desafetos. E a pessoa não está pensando, bom, mas se punir com uma exceção, depois mudam os ventos da política. Da Lava Jato para cá, o Brasil mudou da água para o vinho. Quem estava de um lado foi para o outro, do outro foi para um. O que era certo virou errado, o que era errado virou certo. Você tinha uma baliza, tá? Se você tira essa baliza, o que vale para Chico hoje vai valer para Francisco amanhã. Mas as pessoas não estão vendo isso. Porque existe um sentimento muito poderoso, que tem esse nome só em alemão, eu falo bastante disso, é o Schadenfreude, que é o prazer que a pessoa tem de ver quando um desafeto se dá mal. Ela tá tão feliz que o desafeto se deu mal, que ela não pensa que aquele método pode se voltar contra ela e pode ser ruim no longo prazo. E a gente está vendo aí a instituição tentando resolver e dar uma cara institucional a uma coisa que a população já está tratando assim. E é aí que cai no coração das pessoas onde que se localiza esse julgamento.
no coração das pessoas, elas estão embolando tudo. É muito difícil de entender a linguagem jurídica. Esses crimes aí que não fazem parte do cotidiano, entendeu? For roubo, furto, homicídio, a gente mais ou menos domina. Saiu disso aí, gente, é muito complicado. Então, na cabeça das pessoas é o quê? É cronologia. Tirou o negócio da Lava Jato, caçaram o mandato do Deltan, e agora vão pegar quem sai na rua e enfiar atrás das grades. É muito fácil para o mundo político criar narrativas em cima disso. E é muito fácil que as pessoas se sintam inseguras porque existe uma sensação de que a justiça não é feita para o cidadão. É uma coisa muito longe, é uma coisa muito acima, é uma coisa para gente muito poderosa. E nesse julgamento tem 2 pontos que me preocupam como precedentes. Porque o que me preocupa, sinceramente, é menos o que está no Supremo e mais o reflexo disso em todo o sistema judiciário. Porque eles começam a querer imitar, a querer fazer as mesmas coisas. Você tem isso de que não precisa individualizar a conduta porque está em turba. Pensa o Ministério Público no Brasil inteiro aplicando isso. Qualquer passeata ele catou um lá, ele vai usar isso. Não, mas não foi isso que o ministro quis dizer. Não vai importar. É o precedente. E a outra coisa do que é ou não julgado no STF. A gente teve lá o inquérito das fake news, se disse que a gente estava ali nas eleições num período muito turbulento e havia que se fazer algumas exceções, mas agora, diz o próprio Supremo em sua propaganda, a hashtag democracia inabalada. O amor venceu. Por que continua com a exceção? Então, essas são 2 questões que me preocupam. E eu não tenho dúvida nenhuma de que é inútil explicar esse julgamento. As pessoas que têm posições políticas marcadas já determinaram na cabeça delas o que está acontecendo ali e não vão se incomodar com essa bobagem chamada fatos ou realidade. Isso não incomoda mais o brasileiro. Bom, não esquece de deixando as suas opiniões aqui embaixo, hein? Talvez você não tenha visto ainda esse Narrativas Antagonistas, talvez você tenha entrado depois aqui para nossa família Narrativas Antagonistas, mas enfim, isso do 8 de janeiro começou a pegar bastante, sobretudo quando morreu um detento do 8 de janeiro. E é uma situação que acabou fazendo até quem estava calado abrir a boca. Vamos relembrar direitinho o que aconteceu? Ontem, segunda-feira, morreu no complexo penitenciário da Papuda o Clezão. O nome dele é Clériston Pereira da Cunha. 46 anos de idade. O que se sabe agora dessa morte? Foi um mal súbito. Ainda a gente não tem o laudo sobre a causa dessa morte. O Clezão é um dos réus do 8 de janeiro que estava há meses preso no complexo penitenciário da Papuda. A Vara de Execuções Penais informou que ele teve um mal súbito durante o banho de sol, que foi atendido pela equipe médica do complexo penitenciário. Depois o corpo de bombeiros foi chamado, mas não houve como salvar o Clériston. Ainda se aguarda pelo laudo do Instituto Médico Legal apontando a causa da morte, mas fato é que ele tinha diversos problemas de saúde e isso já estava no processo. Segundo a Vara de Execuções Penais, entre janeiro e maio, ele foi atendido 6 vezes por médicos. Além disso, ele foi encaminhado em maio para um hospital. Ele estava preso desde o dia 8 de janeiro. Existe um laudo de um dos hospitais no qual ele esteve, Hospital Regional de Taguatinga, do dia 17 de julho de agora, de 2023. E ele diz que o parente
Está sendo acompanhado na reumatologia há cerca de 10 meses. Ele tem um quadro de vasculite de múltiplos vasos e, além disso, ele teve Covid, que causou uma outra patologia. Ele ficou internado no ano de 2022 por 33 dias. Aí, esse laudo médico relata tudo ali que foi feito e termina assim. Isso 17 de julho. Em função da gravidade do quadro clínico, risco de morte pela imunossupressão e infecções, solicitamos agilidade na resolução do processo penal do paciente. Os advogados do Clériston já haviam entrado com um pedido para que ele respondesse o processo em liberdade desde o começo. Porque o problema de saúde, ele tinha já desde antes, ele toma vários remédios por dia e ele acabou mesmo passando mal diversas vezes na cadeia. A Procuradoria-Geral da República não aceitou esse pedido logo de cara, mas ela acabou aceitando. Em setembro, a Procuradoria-Geral da República concordou com a soltura desse réu que morreu no complexo penitenciário da Papuda. O que a PGR achou que tinha de diferente em setembro, além da situação de saúde dele? Ela considerou que acabou a fase de instrução. Então, no caso dele, já haviam ocorrido as audiências com ele próprio e com as testemunhas sobre o caso específico do que ele fez. Portanto, a PGR considerava que era possível se fazer ali naquele momento já a soltura. Quanto ao depoimento em si, o Clériston Pereira de Souza, ele sempre afirmou não ter se envolvido em nada de violento. Aqui a gente tem um trecho do depoimento dele. E nesse depoimento ele diz que não se envolveu em nada de violento no 8 de janeiro e que ele nem sabia o que estava ocorrendo dentro dos prédios do Congresso Nacional. É isso que ele diz. O senhor sabia previamente que naquele dia específico iria haver uma manifestação violenta ou que desrespeitasse a lei? De maneira alguma. Se eu soubesse, doutor, jamais teria ido. De maneira alguma. Ao dirigir-se para a esplanada, você pretendia manifestar-se pacificamente? Sim, como eu sempre fiz, né? A gente ia pacificamente, inclusive levava minhas filhas, era tranquilo. Eu pensava que seria da mesma forma, né? Se eu soubesse que fosse violento, eu não teria ido. Você levou alguma coisa lá para a manifestação no intuito de permanecer, tipo como se fosse um colchão, uma barraca, ou algo para ficar mais dias? Nada, doutor. Como eu tenho um problema de saúde, nem mesmo meus remédios eu levei. Se eu tivesse o intuito de ficar acampar lá. Eu fui para a manifestação, eu fui para voltar imediato. Eu pensei que voltaria rápido. Só isso. O ministro Alexandre de Moraes jamais chegou a analisar esse pedido de soltura devido à saúde que foi apreciado pela PGR, não chegou ao julgamento dele. Então, assim, não houve nada contra a soltura, mas esse pedido, ele é antigo, a PGR concordou com ele a partir de setembro, ele não chegou a ser apreciado. Assim que informado da morte do preso pela Vara de Execuções Penais, o ministro Alexandre de Moraes fez um pedido de informações sobre a causa da morte e as circunstâncias da morte. Os parlamentares também estão reagindo nas redes sociais, mas eu vou trazer aqui para você o que é uma manifestação oficial. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, deputado Ubiratã Sanderson, pediu à juíza que cuida ali da Vara de Execuções Penais encarregada do caso, uma explicação mais detalhada sobre a morte desse detento do 8 de janeiro. E nas redes sociais ele tem dito que alguém terá de ser responsabilizado por essa morte. É uma fala que vem sendo repetida por muitos deputados.
e aqui a publicação de redes sociais do deputado Sanderson. Há mais de 10 meses, preso provisoriamente em razão do 8 de janeiro, com parecer do MPF pela soltura, Clériston da Cunha morreu no interior da Papuda. Laudo médico atestava que ele tinha risco de morte. Réu primário, sem individualização de conduta. Alguém terá de ser responsabilizado. Bom, esses são os fatos. Vamos agora às narrativas. O que mais me impressiona no fascismo bolsonarista é esse comportamento seletivo. Eles não eram o pessoal do direitos humanos para humanos direitos? Quando o criminoso é bolsominion, aí ele passa a não ser mais criminoso? É assim que funciona no bolsonarismo? Eles brigam para torturar preso, eles gostam que preso seja torturado. Você fala em tortura de preso, eles falam, ninguém mandou roubar, ninguém mandou matar. Tá aí, o santinho deles, o anjinho deles que morreu, quis apenas abolir o Estado democrático de direito de forma violenta. É uma pena que tenha morrido na cadeia. É uma pena a morte de qualquer pessoa que deixa família, deixa filhos. Agora, querer culpar o ministro Alexandre de Moraes por isso, ainda culpar Rodrigo Pacheco, essa gente é muito maluca. Essa gente é muito maluca. Pessoas que participaram daquilo não têm como conviver em sociedade, não têm como responder em liberdade. Tudo que é possível que seja feito nesse processo está sendo feito às claras e nós estamos vendo. O que eles querem é desculpa para delinquir. É desculpa para tentar de novo dar um golpe, para tentar de novo botar o genocida no poder, mas não passarão. Porque, como disse o ministro Barroso, nós derrotamos o bolsonarismo. E aqui tem mais uma coisa, que é aquela ironia do destino. Se essa gente não tivesse sido favorável à tortura de presos durante tantos anos, se essa gente tivesse se juntado à esquerda na briga por condições dignas no presídio, talvez agora o preso deles estivesse vivo porque estivesse em melhores condições. Vocês veem, quem planta colhe, quem planta vento colhe tempestade. Quem disse que não tem pena de morte aqui no Brasil? Tem. Na prática, tem. No caso do Clezão, teve. São meses e meses dele preso. Ele é um herói do 8 de janeiro, foi um herói do 8 de janeiro. Disse que não se envolveu em nenhuma conduta violenta. Não há individualização da conduta dele, não há prova de que ele participou de nada violento. Ele está preso de 8 de janeiro, ficou preso de 8 de janeiro até morrer na cadeia. Foi várias vezes para o hospital. Os médicos falando que ele tinha risco de vida. A Procuradoria-Geral da República reconheceu que ele precisava ser solto, isso faz 2 meses. E aí? Morreu. É pena de morte. Alexandre de Moraes condenou uma pessoa à pena de morte. É simples assim. Mas não é só ele que tem sangue nas mãos, não. Não é só ele. Rodrigo Pacheco, que não faz o impeachment de Alexandre de Moraes, também é outro que tem o sangue nas mãos. Esse impeachment já tinha que estar sendo pautado e está correndo agora. Porque um cidadão brasileiro que não tem nenhum registro criminal, esse do 8 de janeiro é duvidoso porque não foi individualizado, foi mantido preso sabendo que ele ia morrer e até que ele morresse. E como isso contrasta com o tratamento que o STF dá para corrupto, né? Nossa, gente, corrupto, qualquer coisa é tortura. Estão soltando aí todo mundo, é Sérgio Cabral que quer ser deputado, é o tal do cara lá, o Emílio Odebrecht, que fez um livro que ele é a maior vítima da sociedade de toda a história, foi torturado. Vocês vejam como é a inversão de valores nesse país. Mas ainda tem gente para gritar por justiça, não se engane. Bom, pessoal, e qual é a minha opinião sobre isso? A minha opinião
é que se não fizer uma espécie de força-tarefa para julgar todos esses casos e individualizar as condutas, os problemas sobre o STF vão se avolumar. O STF não tem condições, não estou falando técnicas, condições humanas de analisar mais de 900 processos criminais. Tudo foi levado ao STF, foi decidido, tomou-se uma decisão técnica de que o foro é lá. Ok. Só que como vai fazer isso é algo que não está ainda claro. Qual é a ordem de julgamento? Por que um é julgado antes e o outro é o segundo e o outro é o terceiro? Também é algo que não está claro. Não estou dizendo que não tenha essa lógica, pode existir. O fato é que isso não é passado de maneira clara para a população. E para a população, a sensação de que está sendo feita justiça depende de uma organização clara das coisas. Aqui nós temos centenas de réus. Quantos deles têm problemas de saúde ou no processo, ou isso, aquilo? Não sei. O que eu sei é que nos gabinetes dos ministros, você não tem uma estrutura para analisar em profundidade, com rapidez, todos esses processos. E isso vai acabar trazendo problemas, porque o tempo está se alongando. É um ano que passou rápido, mas pensa bem, já faz um ano. Faz um ano, não julgou ainda nem 10% dos caras que precisam ser julgados. Em um ano, não se julgou 10%. Vai demorar o quê? 10 anos para julgar o pessoal do 8 de janeiro? E aí as histórias que a gente tem desse senhor, desse Clériston, senhor de 46 anos, casado, com 2 filhas, que tinha lá o seu comérciozinho, morava perto do Distrito Federal, tinha um irmão que era vereador, mas nem era um vereador assim desses atuantes, bolsonaristas, nada, ele se meteu lá, disse ele no interrogatório que não tinha se metido em nada violento. Não há uma finalização com a individualização da conduta dele. E o que acontece é o seguinte, quando falta braço, as coisas atrasam. A justiça no Brasil já é morosa, porque tem muito processo por cabeça. Você pode falar, mas tem muito juiz, tem não sei o quê, mas também o brasileiro espirrou, tá no judiciário. Na cabeça do brasileiro, tudo se resolve com o juiz. E não se resolve, aí ele vai ver que não se resolve. Todo mundo já teve essa experiência de achar que resolvia, vai lá e quebra a cara. E a gente tem processo para tudo que é tipo de coisa, gente. Tem processo que chega nos tribunais superiores de roubo de galinha mesmo. Roubo, furto de galinha. Então a gente tem, no meio dessa realidade do judiciário, a realidade do judiciário é o seguinte, entra em qualquer rede social, tem 500 pessoas te mandando processar alguém todo dia, porque as pessoas acham que adianta. Então, assim, o brasileiro, ele tenta resolver problemas que a própria sociedade teria de equacionar, ou que você teria de tentar formas extrajudiciais e mediação. O brasileiro tenta tudo na justiça, então já está assoberbada. O STF, que deveria ser a corte constitucional, já recebe processos que, assim, existe um ponto de toque constitucional ali, existe, mas você tem o STF, no fim, como mais uma instância, como mais um recurso. A gente vê aquela história de quantos milhares de processos cada ministro tem no seu gabinete. A esses processos se somaram os do 8 de janeiro. E eles são processos muito complicados, porque quando o STF pega, normalmente a fase de prova daquilo tudo já foi. Já foi analisada a prova, defesa, acusação, isso e aquilo. E ele vai analisar o quê? Se aquilo é constitucional ou não. Os processos que a gente tem lá são para analisar prova e prova criminal. De centenas de pessoas, isso dá um trabalhão. E aí a gente tem esse caso em que o que em tese seria a acusação, que é o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, falou que a pessoa deveria ter sido solta. Isso foi em setembro, faz 2 meses. E você não tem ainda nem a apreciação pelo ministro. O ministro nem julgou. 2 meses atrás, fala, não, pode ser solto. E ficou lá 2 meses.
falta braço. Isso acontece, não vou dizer para vocês que é porque é no STF, isso acontece com gente que está em situação criminal no Brasil inteiro. Acontece que o país está de olho neste processo. E o país estava de olho no quê? Numa acusação de que houve uma tentativa de golpe de Estado que contou com gente do alto escalão e com gente de grana. E aí eu te pergunto, cadê esse povo? Por que a gente só vê o Clériston da vida preso aí? Já deu 1 ano, gente. 1 ano. Tem gente que está presa 1 ano, gente pequena, um peixe pequeno. E os tubarões que participaram? Cadê? Essa sensação de que a justiça trata diferente quem está no andar de cima e no andar de baixo é uma constante no imaginário do brasileiro. A se prorrogar o que a gente está vendo no 8 de janeiro é algo que muito facilmente vai se transferir para esse processo. E aí, a credibilidade do processo todo vai ficar difícil para manter na opinião pública, mesmo que tecnicamente venha a se comprovar que ele é impecável. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. A gente está nessa retrospectiva. É só tema provocador. Só tema provocador. Amanhã eu tô de volta às 5 horas da tarde. Vocês me aguardem.